leucocitose e neutrofilia, tá? Ambos significam aumento, né? Então, aumento de leucócitos e aumento, né, de neutrófilos no sangue. Eles são identificados através do exame hemograma, tá? No caso aqui, gente, a leucocitose e a neutrofilia, elas estão habitualmente ligadas, né, a quadro de infecção. Mas a gente também pode observar o aparecimento, né, dessa ocorrência em caso de leucemia, inflamação, estresse e o uso de alguns medicamentos, tá? Estresse físico e em caso de alguns medicamentos. E aí, no hemograma, pode aparecer essa alta de leucócitos e essa alta de neutrófilos, tá? A leucocitose ocorre sempre que a medula óssea aumenta a produção de um ou mais dos 5 tipos de leucócitos, né? Então, se vocês pegarem o material de urgência e emergência, vocês vão ver aquela imagem, né, dos componentes do sangue, onde tem 5 tipos, né, de leucócitos. Então, a leucocitose ela vai acontecer quando a produção de um deles aumentar, tá? A medula, né, acabar aumentando a produção, né, qualquer um desses 5 tipos de leucócitos. Na maioria dos casos, isso ocorre como resposta, tá? À presença de um germe invasor, seja uma bactéria, um vírus, um fungo ou uma parasita, seja lá o que for, ou mesmo um processo inflamatório, como por exemplo uma reação alérgica, traumas e queimaduras, tá? Se vocês fizerem um paralelo com os assuntos que a gente está abordando hoje, né, eles se encaixam, né? Os sinais, os sintomas, as reações, acaba meio que tudo se encaixando. E a leucemia, né? O que acontece com a leucemia? Como a gente já falou de câncer, eu trouxe só um parêntese a respeito da leucemia. Ela é um tipo de câncer do sangue que surge na medula óssea, tá? É provocado pela produção exagerada de leucócitos defeituosos. Então, além de ser uma alta de leucócitos, esses leucócitos são defeituosos e pouco desenvolvidos, né? O que pode levar a uma grande elevação do número de leucócitos circulantes no sangue, aonde eu tenho muitos leucócitos, uma parte funciona bem e a maior parte, porque é uma produção exagerada, não funciona corretamente. A leucemia é uma causa de leucocitose que pode afetar qualquer um dos 5 tipos de leucócitos, como a gente falou anteriormente. A grande diferença da leucocitose, né, provocada pelas leucemias, é a sua intensidade, tá? Casos de infecção bacteriana, né, agora vamos falar de infecção. Então, em casos de infecção bacteriana, a gente vai observar, né, que a leucocitose fica em torno de 15 mil a 25 mil células, tá? Microlitro por microlitro, tá bom? Raramente uma infecção provocada por leucocitose vai ultrapassar 30 mil, ok? Já nas leucemias, é bastante comum que a leucocitose ultrapasse, tá, as 50 mil células, chegando frequentemente a mais de 100 mil células. Então, na leucemia, o que acontece? A produção dessas células é bem maior, tá? Quais que são os principais sinais e sintomas da leucemia? Febre, suores noturnos, perda de peso, aumento dos linfonodos, aumento do baço, cansaço, anemia, sangramentos, manchas roxas pela pele, né? E dor nos ossos, tá bom? E os cuidados de enfermagem que a gente tem que ter acerca, né, desse paciente. Justificar as técnicas de lavagem das mãos para qualquer pessoa que entre em contato com o paciente. Então, é aquela questão da orientação. Familiares, visitantes, lavem as suas mãos antes de ter contato com o paciente, né? O sistema imunológico desse paciente está com problemas e com problemas sérios. Então, não vamos ficar uma coisa que para nós não vai agredir, não vai causar agressão ao nosso organismo, para esse paciente vai ser, né, um turbilhão de problemas. Fazer uso de luva, tá? E antisepsia rigorosa da pele para instalação de infusões. Estabelecer o uso de máscara para pessoas, né, que prestem cuidados diretos com o paciente. Fazer e orientar higiene oral cuidadosa de 3 a 6 vezes ao dia, tá? Então, às vezes nós escutamos alguns pacientes comentarem que ficam, né, o dia todo sem escovar o dente. Escova o dente só para dormir. Aqui não vai caber,
tá? Porque o nosso organismo, ele tem, né, uma flora que consegue meio que dar um jeito, né? Assim mesmo, os dentistas, né, se você falarem isso para eles, eles vão querer matar você se você falar que você só escova o dente uma vez por dia, né? Por quê? Porque precisa ter uma frequência, né? Ajudar o paciente no banho diário usando sabão bactericida, colocar o paciente no quarto individual e orientar para que evite o contato com portadores de doenças contagiosas. Promover repouso no leito durante episódios de sangramento, né, que podem vir a acontecer. Informar ao paciente sobre a terapia, procedimentos, diagnósticos e terapêuticos, explicando a finalidade, importância de cada um, antecipando possíveis reações e efeitos colaterais. Então, essa parte aqui a gente vai entrar naqueles conceitos de bioética, onde eu preciso passar todas essas informações para o meu paciente. Ele tem direito, né, de saber tudo isso. E por que princípio bioético? Porque a gente tem que se fazer entender, né? Não adianta eu virar e falar assim, eu não tenho culpa se o paciente é leigo, se ele não vai entender o que eu tô falando. Não, tem sim. Você tem que usar uma linguagem adequada para que o seu paciente consiga te compreender, né? Então não adianta você ficar falando um monte de termo técnico, falando difícil, se o paciente não vai te entender, tá? Então isso é muito importante, se fazer entender, tá? Informar antecipadamente a possível ocorrência da perda de cabelo com a quimioterapia. Explicar, né, que é uma alopécia temporária. Depois o cabelo volta a crescer de novo. Mas explicar porque pode parecer estranho, mas ainda tem pacientes que ficam chocados, né, ao saber que o cabelo vai cair. E é uma coisa comum, né, da gente ouvir falar, para nós, né, a gente fala, não, realmente, cai o cabelo e tudo mais, mas tem paciente que fala, nossa, mas vai cair o cabelo, por quê? Como assim que vai cair meu cabelo? Então, a gente precisa esclarecer isso para o paciente e prepará-lo para esse momento, tá? Procurar incluir familiares e pessoas significativas na atenção e no cuidado do paciente, né? Nos vídeos anteriores, a gente comentou, né, no caso dos pacientes que vão passar ali por tratamento contra o câncer, questão das náuseas e do vômito, né, dos vômitos. E a gente comentou a respeito do cheiro, né, dos odores de casa. Então, por isso a importância de envolver a família o tempo todo, né? É um ente querido, então, né, vamos se engajar no tratamento para, né, fazer com que esse paciente passe por esse tratamento da melhor forma possível, tá bom? Adotar cuidados especiais quando for necessária a administração de medicamento por via intramuscular, endovenosa e sondas. Oferecer dieta hipercalórica e hiperproteica em intervalos regulares, tá? Essa parte não é, né, responsabilidade da enfermagem, a gente tem serviço de nutrição, tem o pessoal, né, os médicos que fazem toda a orientação, mas nós temos que saber. Caso você observe, né, que o seu paciente não está tendo esse tipo de dieta, é válido acionar o serviço de nutrição, tá? Estimular a ingesta hídrica, adotar cuidados especiais na realização de tricotomia, lavagens intestinais e aplicação de calor, o mesmo que a gente viu anteriormente, né, os cuidados, né, que a gente falou anteriormente. Observar e relatar a frequência, né, e a característica das eliminações gastrointestinais, vesicais, sempre se atentando para a presença de sangue. Sempre, tá? Então não dá para passar desapercebido. Mesmo que o paciente fale assim, não, tá tudo bem, né? Vamos estar ali conversando com ele, explicando a importância da gente estar anotando, né? E observando ali a frequência e essas características aí das eliminações. Observar e registrar os efeitos colaterais dos quimioterápicos, né, como nós vimos nos vídeos anteriores, administrar medicação prescrita obedecendo rigorosamente o horário e realizar o controle hídrico, tá bom? Esses são aí os cuidados com relação à leucemia, e aí eu já volto para falar, tá, do mieloma múltiplo.